Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, mais uma vez, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos com muita alegria para levarmos aqui ao ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Aquele livro que foi publicado 21 anos após a desencarnação do codificador e que foi reunido todo esse material por sua esposa e o Sr. Le Marri, um amigo, um editor, e que, entendendo eles que era importante trazer a lumen, trazer para as pessoas poderem compreender um pouco mais sobre o trabalho de Kardec, esse livro foi publicado em 1890. E aqui estamos nós, eu, Henrique Parente, trabalhando aqui esses conceitos, aprendendo com a leitura e dividindo essa oportunidade com o querido amigo ouvinte, que nos prestigia não somente a esse programa, Luz na Penumbra, mas também a toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, aqueles que ouvem a rádio pelo seu radinho de pilha, ou o rádio comum também usando energia elétrica, ou utilizam aí as redes mais modernas vinculadas à internet. E, ou seja, o importante é o canal de contato, de comunicação, de acordo com as possibilidades de cada um. A gente divulgar esse trabalho da Rádio Rio de Janeiro, esta emissora da Fraternidade que tem levado tanto esclarecimento e consolo ao longo desses anos todos. Então é importante a gente sempre cerrar fileiras para que essa rádio continue trabalhando pelo bem da sociedade, não só dos espíritas, mas os assuntos que são veiculados são interessantes, são discussões positivas, assuntos da atualidade em outros programas que os nossos companheiros e colaboradores da rádio aqui vêm, através dos microfones, trazer, divulgar, falar, debater de forma muito positiva, pois existe um sentido ético aí para que as pessoas possam perceber, e a rádio tem seguido isso fielmente aí com todos os seus colaboradores ao longo desses anos. E aqui, sem mais delongas, vamos então ao estudo de hoje, que corresponde aqui à continuidade do assunto sobre os médiuns que Allan Kardec havia desenvolvido, mesmo já tendo publicado lá em O Livro dos Médiuns esses conceitos todos. Ele volta a repisar essa questão porque nunca é demais, porque a mediunidade sofre variações, sofre descobertas que, de acordo com a pessoa, com o médium em si, ela vai tomando um corpo diferenciado. Então é sempre positivo a gente retomar aquilo que é essencial e perceber as diferenças, as nuances que existem. E nós estamos aqui no item 46, que fala hoje, no caso, sobre os médiuns sonâmbulos. O que seria isso, E aí diz o codificador que o sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou, para melhor dizer, são duas espécies de fenômenos que estão sempre reunidos, ou seja, a mediunidade e o sonambulismo. A gente vai entender o porquê. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. Coisa interessante, É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora do círculo de ação dos sentidos. Ou seja, não corresponde à utilização dos sentidos comuns nossos, ouvir, enxergar, sentir o cheiro, o paladar. Não, vai além. O que ele manifesta é colhido em si mesmo, ou seja, as ideias são geralmente mais justas que no estado normal. Os conhecimentos
mais amplos, porque a alma está livre do invólucro material. Numa palavra, tem antecipadamente a visão espiritual. O médium, pelo contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e aquilo que diz não vem de si. E aí está claro a diferença entre, né, a pessoa que tem esse fenômeno em si próprio, chamado sonambulismo, como foi chamado por Kardec, e o médium, a diferença entre os dois. Está nítido aí nessa questão para a gente, né? O sonâmbulo é aquela pessoa que ela própria é que vai participar das ações das circunstâncias. Como ele diz no início do texto, é um estado de emancipação da alma. A alma fica mais livre. Os laços que prendem o espírito ao corpo, eles afrouxam. E quando isso acontece, isso amplia a percepção do espírito em relação ao plano espiritual. Ele mergulha no plano espiritual, se desprende do corpo, sai do corpo mesmo, em muitas circunstâncias, pela sua própria vontade. E ele que vai participar das experiências e vai colher as informações e trazer para si próprio. Então existem pessoas, inclusive escritores espíritas, que possuem esse tipo de faculdade, e quando eles emancipam-se para o plano espiritual, eles são conduzidos e levados para certas circunstâncias por outros companheiros, e lá ele próprio vê a circunstância. Depois, quando ele volta para o corpo, ele vai narrar aquilo ali, vai escrever aquilo ali. Então existem médiuns, nós chegamos a conhecer, não pessoalmente, né, mas conhecer no sentido de saber que o fenômeno que aquele médium possuía para poder trazer a sua informação era fruto dessa circunstância chamada sonambulismo. E a mediunidade ela acontece quando há naturalmente um contato do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Estabelece-se uma comunicação, a gente chama isso de mediunidade, entre iguais, né? E a pessoa encarnada, o médium, ele vai cooptar ali as informações, ou influenciado pela própria vontade do espírito desencarnado, ele vai dizer, vai escrever coisas do tipo. Então aí, no caso, é a mediunidade mesmo, né? Mas o sonambulismo não, é ele próprio que vai traduzir aquilo que ele viu. Isso é muito interessante, esse tipo de fenômeno, né? O acontecimento, e a gente percebe a variedade. Quando o espírito produz um fenômeno por si próprio, isso também é chamado de animismo. Ou seja, a palavra ânima significa alma. A pessoa, ela própria, produz aquele fenômeno em si mesmo. O sonambulismo, eu entendo que ele está dentro desse escopo. Então ele está dentro dessa estrutura de ação. É um quadro anímico em que acontece com a pessoa, ela própria produz o fenômeno em si mesmo, ela enxerga, ela vê, ela alcança com profundidade as coisas e ela traz essas informações para si própria. Se for um escritor, ela vai, né, traduzir através das páginas de um livro. Mas nem todo mundo é escritor e vai guardar aquela impressão para si próprio. E ali vai construir outras coisas, é possível, né? Além de um aprendizado pessoal em relação ao contato consciente com o plano espiritual, ela também pode produzir outros efeitos positivos dessa experiência. Pode ser até um palestrante que vai falar de coisas que não foram decoradas ou lidas, mas frutos da própria experiência, né? Isso é muito interessante, muito curioso. Continuando aqui, diz Kardec: em resumo, o sonâmbulo exprime o próprio pensamento e o médium exprime o pensamento alheio, que é, em geral, o que acontece no fenômeno chamado mediunidade, com esse nível de influência que existe. A vontade do espírito desencarnado sobre o espírito encarnado.
através daquilo que ele pretende estabelecer no campo da comunicação. Então, se ele vai ser um escrevente, né? Se ele vai ser um clarividente com uma influência mediúnica, e que também seria uma outra variação do que a gente chama de mediunidade, tendo aí a presença da questão anímica também, mas aí já é um outro assunto para não misturar aqui as coisas, né? Mas só para retratar, né, o quanto a mediunidade ela é variável, o quanto Kardec teve o cuidado, inclusive, de dizer que a mediunidade ela assim, não está contida somente nessa estrutura que ele próprio desenvolveu, ou na nomenclatura que foi dada, né? Médio auditivo, médio sensitivo, médium falante, médio sonâmbulo, médio vidente. Ou seja, existe uma variação e uma variedade muito maior, mas isso é fruto do tempo, da experiência de cada grupo, de cada lugar em que vai surgindo, aparecendo, e os homens vão catalogando ali, registrando, né? Uma variedade disso aí. Mas, na essência, é o que a gente chama de mediunidade. Em estudos na Revista Espírita, eu acho que de 1865, existe lá um texto muito curioso em que o título usa, né, aproxima os dois termos, e é chamado de medianimidade, porque no texto o Espírito diz que há sempre um componente mediúnico e anímico na questão do aparecimento do fenômeno, né, que é metafísico, né, como a gente chama também. Então, como há a presença sempre das duas circunstâncias, ele chama de fenômenos medianímicos. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e descrevem-nos com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos os pensamentos. O que dizem de superior a seus conhecimentos pessoais lhes é sugerido por espíritos. Porque é ele próprio que está ali, então estabelece um contato com o desencarnado. Que a diferença está no fato de que não é a vontade do espírito desencarnado sobre o médium em si, né? Mas é um diálogo, ele é levado a lugares e depois ensinamentos lhes são passados, e muitas vezes ensinamentos que estão até acima do conhecimento, da capacidade de quem participa desse fenômeno, o sonambulismo, e ele vai colher aquela informação e ele próprio vai traduzir na sua linguagem aquilo que ele está vendo. Então é o que a gente, né, tem aqui para esse tipo de manifestação. O Kardec chamou de médios sonâmbulos, porque sempre há, né, um componente mediúnico por conta da comunicação que se estabelece com outros. Mas fica bem claro para a gente aí, em toda a estrutura do texto, em que a diferença está na questão da influência também do espírito desencarnado. Então, é mediunidade, mas o sonambulismo é um fenômeno à parte também, como logo no início do texto já diz, né? O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou, para melhor dizer, são duas espécies de fenômenos que estão sempre reunidos. Acho que depois disso tudo fica mais clara essa frase inicial de Allan Kardec em relação ao que foi chamado de médiuns sonâmbulos. E vamos seguindo aqui, na sequência desse estudo sobre os médiuns, que é sempre muito interessante. A gente vai entrar no item 47 já, cujo título é Médiuns Inspirados. E a gente vai percebendo, amigo ouvinte, né, como realmente a variação a respeito desse assunto é imensa, é muito grande. E os nomes vão sendo dados de acordo, né, com a manifestação, conforme a compreensão, conforme a investigação, e aí cria-se um nome específico para atender às necessidades. Porque assim a gente faz, né? Isso está desde lá do mito bíblico do Éden, onde o Adão, ele deu nome, né,
a todos os seres ali, todos os animais, etc e tal, porque o ser humano a gente precisa ter uma referência. Daí até a compreensão do nascimento de muitas liturgias, de práticas que as pessoas estabelecem para lidar com o sagrado, ou seja, o mundo espiritual. Então o homem precisa de uma linguagem específica, precisa apalpar, essa é a grande questão, né? Para que possa entender melhor a respeito daquilo que ele está vivenciando. Daí a importância dos nomes. Então, médiuns inspirados são aqueles que não dão exteriormente a perceber, por qualquer sinal, a mediunidade que possuem. A ação dos espíritos sobre eles é só intelectual e moral. Revela-se nas mínimas circunstâncias, como nas maiores concepções. É principalmente sob este aspecto que se pode dizer: toda gente é médium, pois que não há quem não tenha espíritos protetores e familiares que sugerem, quando podem, ideias salutares a seus protegidos. É bem difícil distinguir, diz Kardec, o pensamento do próprio, ou melhor falando, é bem difícil distinguir o pensamento próprio do sugerido. Entretanto, este último, o sugerido, caracteriza-se pela espontaneidade. Aqui dá só uma pausazinha para poder começar a pensar, né, sobre essa questão aí dos médiuns inspirados. Como eles dizem, estamos sempre rodeados por espíritos. O melhor, eu ia falar o Velho Testamento, mas não. Nas cartas de Paulo, existe ali uma menção, na Epístola aos Hebreus, que existe também uma contestação de ser de Paulo ou não, mas geralmente a gente trabalha nessa circunstância. Mas é importante a gente seguir aquilo que é pesquisado. Por mais que a tradição atribua a Epístola aos Hebreus a Paulo, existe uma contestação ainda em vigor, né? Então a gente caminha aí com o que vai ser definido no futuro. Mas de qualquer maneira, na Epístola aos Hebreus é dito ali que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Sempre, sempre. Porque faz parte da natureza espiritual. Assim como aqui no mundo dos encarnados, estamos sempre rodeados também, em muitas circunstâncias de muitas pessoas, no plano espiritual isso até é mais amplo. Então, de acordo com o nosso pensamento, já diz Allan Kardec, né, a gente vai atrair, ou atrair-se, também podemos dizer assim, para aqueles que nos são afins. O bom espírito, ele vai atrair-se para os bons espíritos, ou seja, no caso o bom espírito encarnado, a pessoa encarnada, né, que tem uma boa menção, uma boa estrutura ética, moral, de comportamento, de valores e de sentimentos, logicamente ele vai atrair-se por pessoas iguais e vai também atrair-se para a presença espiritual nessas circunstâncias, de forma semelhante. Assim como os espíritos desencarnados também se sentem atraídos por esses. É claro que os espíritos superiores, bondosos, eles se tornam amigos de todos, até dos maus. Amigo no sentido de sempre estarem dispostos a ajudar aqueles que têm necessidade. O mal faz parte da vida, mas não é da essência divina. Deus, se o mal tivesse uma existência real, como eu li certa vez numa filosofia japonesa, que dizia exatamente assim, que se o mal tivesse existência real, nada conseguiria mudar, acabar com ele. O que existe é Deus e o que vem de Deus, diz essa filosofia, chamada Seichonoye, para quem tem aí a curiosidade. Então, voltando nessa questão, se realmente o mal tivesse existência real, ele permaneceria para sempre, não haveria evolução. A gente teria que conviver com o mal e com o bem, nas duas circunstâncias, para sempre.
Mas não é isso que acontece. Se existe evolução, e evolução é a palavra que leva a gente a compreender que existe uma movimentação, e essa movimentação é no sentido positivo da construção e da transformação do ser humano, aí a gente realmente confirma essa palavra, esse conceito de que o mal em si não tem uma existência real, profunda, verdadeira, porque ele não viria do próprio Criador no sentido da essência do Criador. Isso é importante a gente parar para verificar essas coisas, né? Então, a influência que existe do plano espiritual é de acordo também com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que vamos nos atrair ou atrair aqueles que nos são afins. Fica aí essa dica que serve para todos nós. É importante a gente perceber como está o nosso pensamento. Criar o hábito, o exercício de observar o que estamos pensando, o que está passando pela nossa cabeça. Pode ser nosso, pode não ser nosso, mas a partir do momento que a gente aceita esse pensamento, aí sim ele passa a ser nosso. E a gente vai lidando com essas circunstâncias aí. A chamada inspiração, porque estamos lendo aqui sobre os médiuns inspirados. Então a inspiração, ela surge. E como diz aqui o finalzinho desse parágrafo, a distinção entre o pensamento pessoal e o sugerido é que o último, ou seja, o que é sugerido, ele caracteriza-se pela espontaneidade. É muito espontâneo. E a gente vai perceber muitas vezes em que algumas ideias não fazem muito parte do nosso cotidiano. Então, de onde vem isso? É claro que nós já tivemos muitas vidas, então temos armazenado em nossa memória muitas informações, muitas coisas. Mas às vezes nessa existência a coisa não funciona assim. É preciso, assim que eu digo, no sentido de estarmos ali, né, fluentes em todos os assuntos, mesmo tendo as experiências anteriores. Mas às vezes surge circunstancialmente, né, uma fala, uma compreensão de certas coisas que, claro, tem um fruto em nós também, mas ele pode estar sendo ativado aí pelos espíritos amigos que nos utilizam com uma boa influência para que a gente possa aí exercer alguma função. Pode ser, às vezes, uma construção de uma melodia, de uma letra, de um poema, de textos, onde a pessoa escreve, né, um livro. Então, tudo isso vem da chamada inspiração. A gente tem que estar aberto a isso aí. Mas acontece também a inspiração contrária, de coisas ruins, de coisas negativas, do mal. Por isso que eu falei esse assunto todo aqui, aproveitando aí a oportunidade para que a gente preste bem atenção nas coisas que passam pela nossa cabeça. Que a nossa orientação, a nossa escolha no caminho do bem possa sempre exercer a diferença. Porque todos nós que estamos numa graduação espiritual ainda muito aquém do fim da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual e superior, então a nossa tendência é ceder muitas vezes a certos caminhos, a certas ideias. Então que possamos buscar, querido amigo ouvinte, sempre o auxílio divino, como diz o salmista Davi. E mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E assim por diante. Mas vamos fechar aqui o outro parágrafo, que nosso tempo já está aí chegando, vamos ter que parar, que diz o seguinte: a inspiração torna-se evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Basicamente o que eu estava comentando. Os homens de cultura, em todos os gêneros, artistas, cientistas, literatos, oradores, são certamente espíritos adiantados, capazes por si mesmos de conhecer e compreender grandes coisas, e é precisamente porque são assim que os espíritos lhes sugerem ideias necessárias para complemento de determinados trabalhos que desejam ver realizados. Dessa maneira é que eles são, com frequência, médiuns sem o saberem. Legal, né? Entretanto, tem uma vaga intuição de auxílio alheio, porque faz evocação quem apela para a inspiração. Tem até uma notinha pequena aqui do Herculano Pires que diz o seguinte: faz-se muito alarde contra a evocação dos espíritos,
Como se vê nesse trecho, a evocação é um processo natural, sem nenhum sentido mágico. Sempre que pensamos num espírito, o evocamos, mas ele virá atender-nos se o quiser e puder. E aí, fechando aqui o parágrafo, continua Kardec. Se não contassem senão consigo mesmos, não exclamariam tantas vezes: meu bom gênio, auxilia-me. Que legal, né? Então, esse é o gênero comum de todas as pessoas em relação ao contato com o plano espiritual, mas muitas vezes sem o saberem, sem compreender. As inspirações existem porque nós estamos verdadeiramente rodeados por uma nuvem de testemunhos. E que aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que a gente deseje que sejam espíritos bons, é importante entender que nem sempre o são, mas que o nosso pensamento, os nossos sentimentos é que vão garantir com que a gente possa afastar-se da influência negativa. Como diz o Livro dos Médiuns, aquele que quer evitar uma obsessão ou afastar-se dela, é preciso, mais do que nunca, aproximar-se da natureza dos espíritos superiores. Muita paz a todos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos. Estamos de volta aqui ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E estamos aqui na preces para os que já não são da Terra. A primeira seria por alguém que acaba de morrer. Então, como eram duas preces, nós estudamos a primeira prece no último programa e hoje nós vamos dar continuidade lendo a segunda prece para essas pessoas que acabaram de falecer, proposta por Allan Kardec. Senhor onipotente, que a sua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e ouvidos. Que os espíritos bons os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, ousamos implorar a tua misericórdia e indulgência em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido para te lembrares somente do bem que haja praticado. Sabemos que a tua justiça é imutável, mas o teu amor é imenso. Isso é muito importante. A justiça de Deus é perfeita, mas o amor de Deus é infinito. Então muita gente fica em dúvida, mas como se a pessoa fez isso, aquilo, tem que passar pela justiça? Realmente, a justiça vai ser feita, mas na justiça está embutida a misericórdia. Não é? É amor, caridade e justiça. Tudo isso tem como fundamento a misericórdia divina. Suplicamos-te que abrandes a tua justiça na fonte de bondade que emana do teu seio. Exatamente isso, que a misericórdia de Deus, o amor de Deus é infinito. É superior até a sua própria justiça, se é que podemos falar isso. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os espíritos bons do Senhor se aproximem de ti, te cerquem e te ajudem a romper os grilhões terrenos. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre.
Submete-te, sem queixumes, à sua justiça, porém não desprezes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho que te resta realizar para repará-las. Que Deus te perdoe e que os Espíritos bons te sustentem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que ores por eles. Então é exatamente isso. A gente ora para a pessoa que foi para a espiritualidade, sabendo que ela foi com uma pessoa normal, como qualquer um de nós, sujeitos a cometer erros, fazer coisas boas, mas também fazer coisas não boas. Então, por isso que a gente confia muito no amor e na misericórdia divinos. Porque a justiça não é vingança, justiça não é vingança. Justiça, já disse o nome, é uma coisa justa, proporcional a cada caso. Então, os bens que a pessoa fez sempre vão pesar na hora da justiça ser feita. E vão valer muito mais do que os males que tenha feito por causa da misericórdia e do amor de Deus. Então é para isso que nós apelamos. A misericórdia e o amor de Deus. E com certeza que isso vai ajudar muito. Agora nós temos a prece aqui pelas pessoas a quem tivemos afeição. No prefácio diz assim: como é horrível a ideia do nada. Como são de lastimar os que acreditam que se perde no vácuo sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. O gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é uma combinação de matéria que, como um sopro, se ergue para sempre. Que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento fatalmente dispersará. Exatamente, é importante. Como é que as pessoas imaginam isso, né? Alguém que você ama acaba de falecer, some do universo, desaparece do universo. O corpo que está lá vai se deteriorar, vai virar pó e acabou. As pessoas entendem dessa forma. Deve ser duro, muito duro, uma pessoa que pensa desta forma quando ela perde um ente querido, gente. É muito duro. Para nós é duro perder um ente querido, mas nós temos a consolação de que ele vai continuar vivendo espiritualmente. Então, dá a nós um certo alívio para amenizar um pouco a dor que estamos passando. Mas para quem não acredita exatamente em nada, deve ser muito duro. Como pode um homem de coração manter-se frio a essa ideia? Exatamente. Como é que alguém que tem um coração bom pode ficar ainda com essa ideia de que acabou de morrer, zero, acabou tudo, não tem mais nada? Com um estranho já fica difícil aceitar isso. Imagina sentir isso por um filho, por um pai, por uma mãe. É muito difícil. Como não gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Exatamente. Aqui no fundo a pessoa não pensa, meu Deus do céu, ela não vai falar meu Deus do céu, né? Mas ela pensa assim, puxa vida, mas eu penso que realmente não acaba tudo, mas será que eu não estou errado? Seria melhor que não acabasse tudo. Deve passar na cabeça dessa pessoa, nesse momento, esse tipo de coisa. Se até hoje a razão não lhe foi suficiente para afastar do seu espírito qualquer dúvida, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao seu futuro por meio das provas materiais que da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além túmulo. Então, para nós que temos contato com a espiritualidade e acreditamos na proposta que traz a doutrina espírita, nós nos sentimos menos sofridos com a história, que temos esse consolo. É por isso que em toda parte essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma breve passagem que conduz a uma vida melhor,
que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se destroem sem mais esperanças. Exatamente. É uma grande diferença, como diz aqui, quando você tem uma pessoa amiga, pessoa por quem você tem afeição e que ela parte para a espiritualidade, a diferença é muito grande da pessoa que é materialista, não acredita absolutamente nada, ou acha que a pessoa não vai ficar disponível para receber suas orações, que acha que oração para os mortos não adianta nada. Quando essa pessoa perde um ente querido, a diferença é grande de quem aceita, conhece, entende a doutrina dos espíritos, que eventualmente teve contato com espíritos de outras pessoas, até que você não conheceu, mas nem dá testemunho. Realmente é muito complicado. Na prece, Kardec diz assim: digna-te, ó meu Deus, acolher favoravelmente a prece que te dirijo pelo espírito de fulano. Faze-lhe entrever as tuas divinas claridades e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os espíritos bons lhe levem as minhas palavras e meu pensamento. Tu, que me eras tão caro neste mundo, escuta minha voz, que te chama para te oferecer nova prova da minha afeição. Deus permitiu que te libertasses antes de mim, e disso eu não poderia queixar-me sem egoísmo, pois seria querer que ainda estivesse sujeito às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que a nossa separação é apenas temporária e que, por mais longa que me possa parecer, sua duração se apaga em face da eternidade de venturas que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de fazer, seja o que for, que retarde esse instante desejado, poupando-me assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui a meu lado, a me ver e ouvir como outrora, talvez ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e o que teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Então vocês vejam que é importante nós termos isso aí, essa certeza, porque não vai dar mais conforto ainda, gente. E não vamos orar por essas pessoas que ainda não entendem, porque fatalmente elas vão passar muitas dificuldades se eventualmente ocorrer com elas a perda de um ente querido. Porque sem esse entendimento espírita, a coisa é muito difícil, gente. Muito difícil. Agora temos aqui a prece pelas almas sofredoras que pedem prece. Porque há almas sofredoras e elas precisam de prece. Há aquelas que vêm e pedem prece. Apesar de que muitos irmãos de outros segmentos religiosos acharem que não, que a pessoa que faleceu, o espírito dela, a alma dela está lá aguardando na eternidade, não, um julgamento, e elas não são alcançadas por preces de ninguém, e elas não podem nem tomar conhecimento disso. Estão lá numa situação que eu considero dramática, né? Mas nós não, nós achamos que elas estão vivas, vivíssimas, e se estão em dificuldade, a maneira de ajudá-las é fazendo prece por elas. Então, no prefácio, Allan Kardec nos diz o seguinte: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber de que maneira ela atua, ou seja, a prece atua, conforme foi explicado anteriormente no capítulo 27, itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Então, vocês vejam como é importante o capítulo 27, pedi e obtereis. Nos ensina tudo a respeito da prece e nos garante que nossas preces vão ser atendidas. Então, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora
Ou seja, reza, faz prece com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. A prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se encontram, que recomendam as nossas preces, e particularmente sobre a alma de fulano. Espíritos bons, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, eles podem encurtar a duração de suas provas. Também é importante, as nossas preces podem ajudar a que eles caiam em si da realidade. E saber que eles podem se esforçar para diminuir a duração das provas pelas quais estão passando lá na espiritualidade. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles e lhes desejam toda a felicidade. Gente, nós às vezes não entendemos a eficácia da prece. Tem lá uma parte do capítulo 27 que trata disso, eficácia da prece. Realmente, nós temos que ter fé na prece que nós vamos fazer. E que ela vai ser ouvida, vai ser atendida. Claro que tudo isso vai ser função do nosso merecimento da pessoa por quem nós estamos orando. Mas já é o princípio, já vai diminuir a problemática toda envolvida. Não pode não zerar, porque cada um tem seu merecimento, mas pode abrir os olhos desse espírito, para ele começar a trabalhar para aquilo andar mais rápido. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças de teu amor, da tua misericórdia por todos os que sofrem, que há no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não forem capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem. Que a luz brilhe, que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prosternar-se aos teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Está se referindo aos suicidas. Que a tua justiça os poupe, permite que os espíritos bons lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e dos seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado, que se prepararem para a conquista do futuro. Eu entendo que Kardec aqui, nesta prece, está se referindo àqueles que tiraram a própria vida. Você vê o carinho com o qual os espíritas, nós, tratamos essas pessoas que cometeram esse ato insensato, mas entendemos que tiveram razão para isso. Que ninguém vai fazer tomar uma atitude dessa sem ter uma razão muito forte, muito grave, e que nós não sabemos que se nós estivéssemos naquela situação, iríamos suportar. Então temos que ter todo carinho e compaixão com essas pessoas. Lá no livro Céu e Inferno, há relatos de espíritos que passaram por essa experiência e vêm nos trazer a sua perspectiva. O fato, a literatura espírita complementar
tratando desses irmãos. Agora, na época de Kardec, eu não sei se até hoje ainda é assim, mas naquela época a igreja não permitia nem que os corpos dos suicidas fossem enterrados no cemitério. Porque naquela época os cemitérios eram junto à igreja. Não permitiam. Não podem ser enterrados. Muito menos fazer prece. Fazer prece, ou seja, fazer missa. A missa de 7º dia. Para suicida, não. Então, imagina a dor de uma família que perdeu alguém por causa disso. E não pode nem enterrar lá no cemitério. Não pode mandar rezar uma missa. Não sei, eu acho que não deve ser mais assim hoje em dia. Já deve ter mudado. Mas a que ponto estava, gente? Nós não entendemos, compreendemos e vamos dar apoio a esse espírito que ele passou por uma dificuldade de cometer um ato insensato, só precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda, de prece, de conforto. E não ser escanteado e joga lá não sei para onde. E nós espíritas às vezes temos um costume de dizer, não, mas existe um umbral dos suicidas. Pode até haver uma região umbralina que abranja a presença de espíritos que tomaram essa decisão desatinada. É possível, porque eles acabam se atraindo, esse tipo de vibração acaba se atraindo uns para os outros. Mas com certeza existe lá dezenas, centenas, milhares de espíritos abnegados tentando ajudá-los a cair na realidade, porque não vai ser que a pessoa suicida agora desencarne, já está lúcido, compreendendo o que aconteceu. Então, cada caso é um caso, então, mas se eles estão num local específico, é para ser ajudados, para facilitar a ajuda. E não para ficar no local lá, assim, segregados, como um tipo de punição pelo que fizeram. Não existe punição. Existe carinho para essas pessoas. Se estão nessa situação lá, é para ajudá-los. Vocês vejam o caso do próprio André Luiz, que nem foi um suicida clássico, mas pelos atos que ele cometeu em vida, que não cabe aqui a nós julgar, ele deu parecência de que tinha tirado a própria vida pelas atitudes que tomou. Então foi levado para esse local de onde havia suicidas. E o que aconteceu? Os espíritos iam lá resgatá-lo, ajudar. Ficou, segundo consta, 8 anos lá naquela situação, até que ele conseguiu entrar em harmonia com esses espíritos e foi resgatado. Então todos merecem ajuda, misericórdia de Deus. Como eu disse, a justiça de Deus é eterna, não falha. Mas acima dela está a misericórdia e o amor de Deus. A justiça não funciona sem o amor e a misericórdia divina. E esses nossos irmãos são os que mais precisam de misericórdia e do amor de Deus. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a vocês. Desejo a todos, então, muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.